Punk do Funk, 1987, 131 quilos. O ano terminara mal, com Mário Prioli cancelando, por justíssima causa, a segunda semana do contrato no Canecão. Se fosse cobrar as multas de 5% a cada saída de cena, o artista ficaria devendo a casa. Mas Tim ficou surpreso com a notícia e se sentiu injustiçado. Chamou os jornais e primeiro disse que foi um mal-entendido e que não faltaria mais. Depois, culpou a aparelhagem de som e, finalmente, atribuiu o cancelamento a um complô entre Roberto Carlos, a TV Globo e os produtores do Canecão contra o Tim Maia do Brasil. Aproveitou e teceu considerações sobre o mundo artístico nacional. Os dois maiores empresários brasileiros são o Manuel Poladian, que é armênio, e o Marcos Lázaro, que é argentino. Não é esquisito isso, meu irmão? Acabou sobrando até para o sambista de Cro, que tinha ouvido dizer que tinha dado razão ao Canecão no cancelamento. O de Cro, coitado, não tinha dito nada, mas não escapou. Aqui, meu irmão, a diferença entre eu e o de Cro é que no meu show todo mundo vai e eu não vou. E no dele, ele vai, mas não vai ninguém. Como dois velhos bandoleiros, Tim e Recarey se entendiam, geralmente em dinheiro vivo, sem intermediários e sem ressentimentos. No início de março de 1987, Tim Maia voltou ao Scala para uma temporada de 14 shows, com metade do cachê na mão. Recarey parecia não acreditar na nova gíria carioca que estava na boca do povo, usada para quando se faltava a um encontro marcado. A síndrome de Tim Maia. E estava confiante. Nas entrevistas, apostava uma garrafa de champanhe cristal que Tim faria o show. Na noite de estreia, com a casa lotada de convidados, Tim compareceu. Mas logo, Recarey estava preferindo que ele não tivesse aparecido. Estava mal-humorado e reclamou do som desde o início, chegou a marcar um ensaio para o dia seguinte, às 14 horas, em cena aberta. O público estava ficando muito irritado. Aterrorizados, os técnicos davam o melhor de si e, aos poucos, o som foi melhorando. Tim disse que todas as suas exigências eram para que ele pudesse dar ao público o seu melhor. E foi ovacionado. E daí para diante fez um show sensacional, levantando a plateia com seus grandes hits e recebendo uma ovação consagradora. Na plateia da segunda noite, o recém-eleito governador Moreira Franco aplaudia o show e se divertia em uma grande mesa cercado de correligionários e puxa-sacos. Quando faltavam poucas músicas para o final feliz, a Vitória Régia tocou 3 vezes a introdução de Leva e o público aplaudiu com entusiasmo. Era o esperadíssimo sucesso do momento. Mas Tim não entrou. Ficou sentado, bebendo uísque e fazendo sinais ao trompetista Carlinhos para que ele cantasse. O Carlinhos cantava muito bem, nos mesmos tons que o Tim, tinha uma voz meio parecida e o substituía em alguns ensaios da banda e nas chatíssimas passagens de som. Naquela noite, tudo estava correndo tão bem, até o som estava bom, que Tim decidiu generosamente dar oportunidade ao seu músico-cantor de mostrar seu talento, na hora, no lugar e na música errados. Quando o público, que pagara caro para ver Tim Maia e estava louco para ouvir Leva, percebeu que o trompetista não iria cantar só uns versos, mas a música inteira, começou a vaiar. Tim estava saindo do palco e voltou furibundo, mandou Carlinhos continuar cantando e encarou o público. Que onda é essa de vaiar aí? Onde é que vocês pensam que estão? Isso aqui não é festival, não. Mais vaias, mais alto. Ah, é? Fui! E saiu do palco batendo pé. E não houve força na terra, muito menos Chico Recarey e os seus funcionários, capaz de arrastá-lo de volta ao palco para completar o show. Na terceira noite, Tim surpreendeu todo mundo com algo inédito em sua carreira. Começou o show exatamente na hora marcada, nem um minuto além.
Metade do público que havia comprado mesas, seguindo a tradição carioca, ainda não havia chegado ao Scala ou ainda procurava seus lugares. Nem Recarei estava na casa às 22 horas em ponto, quando a Vitória Régia atacou a introdução de Vale Tudo e Tim entrou cantando. Vítima de uma inusitada operação padrão Maia, né? Boa parte do público perdeu quase metade do show. De um grande show. A temporada transcorreu sem maiores atropelos e sem grandes atrasos, isso até o 10º show. Daí em diante, Tim não apareceu mais, alegando conflito incontornável com os técnicos e os equipamentos de som da casa. Disse em entrevistas que o Scala era um Titanic afundando e Recarei era o comandante mandando a tripulação ir em frente. Definiu-o como um canalha que presta, às gargalhadas. Recarei nem ligava. É fácil lidar com Tim, ele dizia. A gente mandava um carro com 2 seguranças para levá-lo ao Scala. Mesmo assim, ele faltou a um show, mas porque estava resfriado. Tim replicou: os seguranças do Scala são todos uns gorilas, e eu não gosto de gorilas, meu irmão. Com 2 garrafas de uísque, quero ver qual é o segurança que me segura. Arranco a orelha dele adentada. Nos jornais, dizendo que Tim era um amorzinho, Elisete desmentia as acusações de truculência. Que nada, quando ele chega irritado em casa, é só dar um esquinho e carinho. O Tim é um doce, faz tudo o que eu quero. No início do verão de 1987, com o Rio de Janeiro vivendo uma das suas piores secas de maconha, Tim receberia uma das melhores notícias da sua vida. O cargueiro Solana Star, vindo da Tailândia, tinha encalhado em Angra dos Reis e liberado no mar a sua carga de 14 toneladas de maconha prensada, em latas cilíndricas de 2 quilos. De manhã, pescadores e surfistas do arpoador tinham recolhido as primeiras latas e a notícia se espalhou como um milagre. A pouca maconha que havia na praça era ruim e cara, e a da lata era a melhor que Tim já havia fumado, e muito mais barata. O arpoador virou a meca das latas. Tim enviou um comprador imediatamente. Doidões de toda a cidade faziam fila e davam plantão à espera de novos arrastões. O milagre das latas se espalhava por outras praias do Rio de Janeiro e depois por São Paulo e todo o sul do Brasil, chegando até a Porto Alegre. A maconha da lata não era a cannabis sativa africana consumida no Brasil, mas a cannabis índica, asiática, muito mais potente e saborosa, que os brasileiros nunca tinham provado. Os pescadores começaram a vender as latas, centenas delas, a preço de banana. Os surfistas, grandes consumidores, saíram na frente e se lançaram ao mar. Logo, a televisão mostrava cardumes de latas prateadas sendo recolhidos em outras praias, do Leme ao Pontal. Apesar das recomendações ao seu secretário para comprar todas que pudesse, Tim teve que se contentar com 3 latas, apenas 6 quilos de maconha. E comprou um binóculo. Passava um bom tempo na varanda do apartamento, olhando o mar da Barra e, caso visse alguma coisa brilhando, começava a gritar e Zé Carlos era enviado imediatamente à praia. Apesar de toda a vigilância, nenhuma lata foi capturada. Era impossível competir com os surfistas, que ou fumavam tudo ou vendiam pelo dobro do preço dos pescadores. Nunca houve tanta maconha, tão boa e tão barata no Rio de Janeiro. Era tal a sua qualidade que inspirou a gíria da lata para designar alguma coisa muito especial. Foi um inesquecível verão da lata para Tim Maia. No carnaval, como convidado especial de Recarei e movido a fumo da lata, Tim foi um dos foliões mais animados do baile de gala do Scala, fantasiado de árabe, felizmente sem bombas e sem cimitarras. Os dois tiraram várias fotos abraçados e sorridentes, sem ressentimentos. Elisete, Tim estava convicto,
gostava mesmo era do Sebastião. Mas também tinha que andar na linha, pois a gata era ciumenta, vigilante e reprimia implacavelmente o pansexualismo maia. Tim começava a dizer, até nos jornais, que a vida de solteiro era melhor. Mas a pior coisa do mundo para ele seria perder Elisete. Tim confiava tanto nela que era a única pessoa a saber o segredo do cofre, uma pequena caixa de metal de onde saíam os cruzados e os dólares para pagar os músicos, fornecedores, empregados e traficantes. Tim, por experiência própria, não acreditava em cheques. Uma das frases mais ouvidas no apartamento da Barra era: "Elisete, traz o cofre." Quando havia shows no Scala ou no Canecão, o cofrinho também ia, para pagar o táxi de algum amigo desprevenido, dar um vale para um músico ou acertar uma parada com um traficante. Era bom mesmo que Elisete soubesse o segredo dos 3 números do cofrinho, já que o Tim frequentemente esquecia. A entrada de Elisete na vida de Tim teve profundos reflexos discográficos. O novo LP, mais uma vez com o produtor Jairo Pires, agora na Continental, veio todo romântico, cheio de baladas, mas até os funks dançantes falavam de amor. As letras atingiam seu maior nível de breguice na discografia maia. Observava cheio de razão o crítico Tarek de Souza, grande admirador de Tim, que adorou e elogiou muito o disco. Mas Tim não perdoou ser chamado de brega e desancou o crítico fã no jornal. Como intérprete, Tim estava muito romântico, mas como compositor só assinava 3 músicas. Vê se decide, versão de um soul americano, e 2 ótimas regravações de Do Leme ao Pontal e Brother, Mother and Sister. É para mandar um toque na rapaziada negra americana que parece distante dos problemas dos povos africanos. O disco foi puxado pelo surpreendente e espetacular sucesso de Telefone, de Nelson Caê e Beto Correia, que começava com uma breguíssima declamação a Barry White, em dueto com Rosana, com a voz do Tim puro veludo, vinda do fundo do porão, sexy e sedutora. "Alô, quem fala? Sou eu, meu amor. Você não se lembra mais da minha voz? Ah, eu queria tanto te ver." Mas às 4 da manhã, ele mesmo perguntava e o público ria. "Ah, eu não consigo dormir, eu preciso te ver e te falar." E depois soltava a voz na baladaça, revelando o motivo do telefonema. Ele queria tanto ver a garota só para lhe dar um pé na bunda. Mas não só. Pudera, do tecladista Marquinhos e de Michel, também virou um grande hit radiofônico e as vendagens do disco superaram as melhores expectativas. A Continental não tinha nada a reclamar. Já Tim Maia...